boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra das segundas-feiras à noite. Hoje é dia 20 de julho de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. É uma alegria, dando boa noite a todos que estão chegando. Boa noite para a Alzira, para a Fátima, muito bom. Os amigos chegando dos dois planos da vida. E hoje é o dia do amigo, 20 de julho. É muito bom termos amigos para compartilhar esse momento de reflexão, quando a gente aproveita para refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Um abraço também para a Inês, para o José Roberto, para a Regina, para a Dona Adélia. Muito bom, todos vocês que estão chegando para participar conosco desse momento de reflexão, de refazimento espiritual. Ao final da nossa palestra, teremos o passe, a magnetização das águas, das medicações, e nós vamos aproveitar para entrarmos nesse clima espiritual. Nós vamos ler uma mensagem do livro Deus Contigo, através do Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Nós abrimos aqui numa página, se chama Morada de Luz. Olha que mensagem, o título lindo, Morada de Luz. E Augusto, o benfeitor, vem dizendo: as tradições culturais estabeleceram conceitos diversos sobre a presença do Cristo no contexto universal. Então, o que Augusto vem dizendo? De acordo com a cultura, com as tradições, foram estabelecidos conceitos diferentes, diversos, sobre a presença de Jesus no nosso planeta, enquanto muitas tentaram limitá-lo aos templos de pedra, outros tantos o situaram em esferas aparentemente inalcançáveis ao homem comum. Nós vemos lá no Antigo Testamento Salomão construindo um grande templo que era para que Deus ali pudesse habitar. Da mesma forma, muitos construíram e constroem templos de pedra para limitar Jesus ali naquele ambiente. E Augusto diz, outros veem Jesus, veem o Cristo de uma forma inalcançável. Ambas as interpretações, porém, apenas revelam a ignorância do homem em relação a si mesmo, a falta de conhecimento, a falta de entendimento. Quando Augusto fala da ignorância, não é de ser aquele homem mal educado, mas é que ainda não tem o entendimento necessário. Nós colocamos Jesus no mesmo patamar que nós nos encontramos. O Cristo, correspondendo a um estado de consciência, habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração. Olha que lindo! O Cristo, Jesus, ele habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Refletindo nessa página tão linda, pelo Espírito Augusto e pelo médium Cleiton Levi, Deus Contigo, nós agradecemos, Senhor, a bênção da vida,
a oportunidade de estarmos aqui, esta noite, reunidos em Teu nome, para refletir a mensagem do Teu Evangelho e com gratidão em nossos corações, pedindo aos benfeitores espirituais da nossa casa espírita, a Dr. Bezerra de Menezes e a toda essa equipe espiritual, que possam também aqui estar esta noite, nos auxiliando, nos envolvendo, nos fortalecendo, através da luz do Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, aproveitando também, mandando um abraço para a nossa querida Sueli, Eudócia, Arnaldo, Mônica, Tabata, Leondina, Denise, Vicente, Maria Cristina, Pedro. Que bom! Tantos amigos queridos aqui compartilhando conosco dessa noite. E nós vamos falar um pouco sobre um tema que nós demos o título Perdoar a quem? Perdoar a quem? É importante o exercício do perdão. Mas será que já sabemos perdoar? Será que já colocamos em prática o exercício do perdão? E nós lembramos Pedro, quando questiona Jesus. Isso se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Pedro se aproxima do Mestre e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Quando ele fizer algo de ruim contra mim? Até 7 vezes? Era uma tradição entre os hebreus, entre os judeus, o número 7. O 7 ele tem toda uma explicação. E ele pergunta então, até 7 vezes? E Jesus responde: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus diz: Pedro, precisamos perdoar sempre. Perdoar de forma incondicional. Mas perdoar a quem? Já sabemos perdoar. Perdoar uma pequena falta, uma grande falta? Há limites para o perdão? Será? O Dr. Fred Luskin, PhD em psicologia e professor do Instituto de Psicologia Transpessoal na Califórnia, em Palo Alto, nos Estados Unidos, ele dirige o projeto Stanford para o Perdão. Coisa interessante, um projeto dirigido por um PhD em psicologia, um projeto sobre o perdão. Jesus, há 2000 anos, já nos ensinava, já ensinava a Pedro a necessidade do perdão. Mas ainda necessitamos de um cientista, de um doutor, de um professor, para poder pesquisar sobre o perdão, porque muitos de nós ainda não conseguimos introjetar esse sentimento no nosso coração. E esse é um centro dedicado ao estudo do perdão. O Dr. Luskin, nas últimas 2 décadas, ele vem trabalhando nesse projeto para o perdão com indivíduos de forma individual, casais, grupos. E ele afirma: eu provavelmente ensinei mais pessoas a perdoar nos Estados Unidos do que qualquer outro. Ele, inclusive, tem um livro que orienta, ensina a perdoar. E ele dirige esse estudo como uma das maiores pesquisas sobre o perdão já realizadas. E a sua pesquisa provou o quê? Ele já, lógico, 20 anos
pesquisando esse projeto com tantas pessoas, ele provou que o perdão, isso é uma comprovação científica, não é somente o nosso maior psicólogo Jesus nos ensinando, mas são outros psicólogos também para corroborar o que Jesus já havia ensinado. Ele provou que o perdão pode curar inúmeros problemas psicológicos e emocionais. Isso é muito importante. O perdão, quando nós praticamos o perdão, nós podemos curar inúmeros problemas psicológicos e emocionais, desde traumas severos até dificuldades para lidar com perdas financeiras no mercado de ações. Nós vemos que a pesquisa dele, esse projeto, é um projeto bem amplo. E o que ele constata? Quando exercitamos o perdão, podemos curar inúmeros males. E nós buscamos esse significado do perdão e localizamos, trazido por Anderson, dizendo o seguinte: perdão. Perdão, um ato que redime, um ato que acolhe, um ato que desculpa. Eu perdoo você. Eu desculpo você. Eu redimo sua culpa. Eu acolho seu erro para que não erres mais. E nós fomos um pouco mais e pesquisamos no dicionário informal qual o significado do perdão. E vem dizendo: o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa. Mas o dicionário vai mais além. Cessar esse sentimento de ressentimento ou raiva contra si mesmo. Contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Quando nós perdoamos, ou quando nós nos perdoamos, nós nos libertamos. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, fala muito sobre isso. Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, tem uma série de livros de autoconhecimento, de autoiluminação, e ali ela fala da importância do perdão. Perdoarmos aos outros. Mas para isso é necessário, em primeiro lugar, nos perdoarmos. Como que eu posso perdoar ao outro se eu não me perdoo? Se eu não perdoo a mim ainda pelos erros que eu cometi, pelos fracassos que eu sofri, nós precisamos perdoar para deixarmos para trás aqueles sentimentos, aqueles ressentimentos, aquela raiva e abrirmos uma nova janela, um novo caminho. Isso é muito, muito importante. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14, o Evangelho, no capítulo 10, ele vem falando: bem-aventurados os que são misericordiosos. E o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, eles são voltados para falar sobre o perdão. Vale a pena ler o capítulo 10 para podermos refletir sobre o que Kardec nos traz e sobre o que os benfeitores que ali trazem as instruções dos Espíritos também registram em o Evangelho, no capítulo 10. E Simeão, o Espírito benfeitor, Simeão,
em Bordeaux, em 1862, ele vem nos trazendo uma orientação muito importante. Ele diz assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Ele se aproveita do mesmo questionamento de Pedro e da mesma orientação de Jesus para iniciar as suas reflexões. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. É interessante que Simeão ele coloca que esse ensino de Jesus ele deve atingir a nossa inteligência, mas atingir também o nosso coração. Através da nossa inteligência, nós vamos conseguir compreender que a importância de perdoar, ela vai nos proporcionar uma vida plena, sem enfermar, sem adoecer mais e também tocar o coração. E ele diz: confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Simeão lembra aqui a oração dominical, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina a seus discípulos, e ele vai dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. E aí ele vem falando: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como que nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, as nossas faltas, os nossos equívocos, porque nós também nos equivocamos, se não perdoarmos o outro, que é um irmão ainda com as suas limitações, com as suas imperfeições, um irmão que também está num processo de aprendizado como nós estamos. Muitos de nós podemos dizer: mas ele não poderia ter agido assim. Mas somos nós, julgadores? Estamos aqui para julgar, para avaliar? Não. Temos que perceber que, às vezes, aquela atitude equivocada daquele irmão foi num momento de angústia, de algum problema sério que ele poderia estar passando. Ainda a falta de equilíbrio mental e emocional que ele possui. E Simeão continua. Ele, o justo por excelência, Simeão falando de Jesus, ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. O perdão não tem limites. Não podemos dizer: não, eu perdoo até 2 vezes, até 3. Passou de 3, não perdoa mais. Não. Ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si, esquecermos de nós mesmos, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Quando já nos encontramos nesse patamar mais elevado, esquecendo de nós mesmos, não dando mais valor àquela ofensa,
nós vamos o quê? Nos tornar uma criatura invulnerável. Aquela criatura vulnerável, ela está assim, correndo o risco de qualquer coisa a envolver, a tirar do seu equilíbrio emocional. A criatura invulnerável, ela já está forte, fortalecida, ela já criou em torno dela uma proteção ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. E nós podemos dar um exemplo quando Jesus é preso e ele perante o sacerdote Anás, e sacerdote Anás lhe questiona e Jesus responde a Anás. Só que a resposta de Jesus, muito firme, muito coerente, muito equilibrada, faz com que um daqueles que ali se encontravam, um daqueles soldados, um daqueles servidores, tenha uma atitude agressiva contra Jesus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 22 e 23. Então, lendo somente o que se encontra no versículos 22 e 23. E quem desejar, leia o que antecede. Mas ali vem relatando o quê? E tendo dito isto, Jesus, e tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Jesus não guarda ódio nem rancor. Simplesmente, firme se defende. Se eu falei alguma coisa de errado, eu até entendo que você não tenha compreendido. Mas se eu falei bem, por que você está me ferindo? Mas Jesus não guarda nenhum, não precisa nem perdoar, porque Jesus é amor, é perfeição, e aquele que ama, ele não precisa perdoar, porque ele não se sente magoado. Mas Simeão continua: serás brando e humilde de coração, como Jesus nos ensinou, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Ora, se queremos que Deus nos perdoe, que Deus vele por nós, nós também temos que fazer como nós queremos que Deus faça por nós. E ele faz assim um questionamento: não está ele, Deus, não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a te apagar as faltas? E ao longo das eras, quantas e quantas vezes nós nos equivocamos e precisamos do perdão de Deus. Mesmo na atual encarnação, quantas vezes nós podemos ter nos equivocado e pedirmos o perdão de Deus? E como que não podemos perdoar ao outro? E ele diz: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Então, Simeão ensina que devemos ser pródigos, devemos doar muito, inclusive do nosso amor. Caridade, generosidade, indulgência, perdão, inclusive com relação às nossas próprias faltas. Porque muitos de nós, ao carregarmos a culpa por não nos perdoarmos,
enfermamos doenças graves, doenças incuráveis. Às vezes já reencarnamos trazendo as culpas do passado. E enquanto não nos perdoarmos, não conseguiremos caminhar. É muito importante fazermos essa reflexão. Por quê? Eu carrego dentro de mim esse peso, essa angústia. E mesmo que a gente conscientemente não lembre, mas a gente vai fazendo esse exercício de libertação. Joana de Ângeles ensinou a Divaldo Franco. Divaldo Franco havia sofrido um infarto e quase morreu. O médico disse que ele teria um mês de vida. Mas ele se recupera com a ajuda dos benfeitores, recupera-se e depois ele conversa com Joana de Ângeles, a sua benfeitora, orientadora, e ela diz: Divaldo, eu vou te ensinar para você fazer um exercício. Você vai diante do espelho e vai conversar com você mesmo para que você possa lembrar e entender por que você infartou. E ele começa a fazer aquele exercício vários dias, até que ele relembra que foi uma mágoa que ele guardava há 30 anos. Há 30 anos. E aquela ofensa, aquela mágoa que ele havia sofrido, danificou o seu coração de forma tão intensa que ele quase perdeu a vida física. E nós estamos falando de Divaldo, um grande trabalhador. A necessidade de sabermos perdoar e também nos perdoarmos. E Simeão continua dizendo: dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Mas será que o nosso orgulho vai permitir nos humilharmos? E nós lembramos aquela passagem que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 11, quando Jesus ensina: todo aquele que se exaltar, aquele que querer crescer, dizer, eu sou melhor do que todos, todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Lucas, capítulo 4, versículo 11. Simeão diz: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Por palavras ou atos, o perdão não deve ser um termo vão. Te perdoo. Não, tem que ser o quê? Realmente com um sentimento verdadeiro. Pois que vos dizeis espírita, sede-o. Simeão se dirige agora diretamente para nós, que já nos professamos espíritas. Se vos dizeis espíritas, sede-o. Como que você pode se dizer espírita se você não sabe perdoar? Nem a si próprio e nem a outro. Se vos dizeis espírita, sede-o. E nós lembramos, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no capítulo 17, no item 4, uma passagem muito bonita, que Kardec vai falando, e tem um determinado trecho do item 4, que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O verdadeiro espírita, ele
tem que se esforçar para transformar-se moralmente. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Como que podemos dizer sou espírita se ainda guardo desejo de vingança, ódio, guardo mágoa, guardo desejo de prejudicar, de me vingar do outro? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E ele diz: ouvidai, esquecei, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Esqueça o mal e faça o bem. Todo o bem que você possa fazer, faça. É o que ele nos ensina. E nós lembramos mais uma vez Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Jesus havia sido preso, encontrava-se na cruz, já nos derradeiros momentos, e ele volta-se para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É o maior exemplo de perdão. Naquele momento supremo, Jesus pede a Deus, pede ao Pai, perdoa. Perdoa a humanidade, ainda não conseguiu compreender a minha mensagem. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Mas passaram-se mais de 2000 anos. Será que a humanidade ainda não aprendeu? Ainda não conseguimos avançar? Será que ainda vamos agir como aqueles, naquele momento, que escolheram entre Jesus e Barrabás, e escolhem Barrabás? Será que ainda não sabemos exercitar o perdão, o amor, a fraternidade? E Simeão conclui as suas reflexões dizendo: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, repetindo, feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Nada tenho contra o meu próximo. Que Jesus possa nos ajudar. Nós ainda criaturas limitadas, imperfeitas, mas que a gente possa aprender a força do perdão. Nos perdoando, perdoando aos outros, para também sermos perdoados. Porque sabemos que temos os inimigos encarnados, mas temos também os desencarnados. E é necessário sabermos perdoar para que eles nos perdoem as faltas que cometemos no passado. Então pedimos, neste momento, essa força, através do nosso governador espiritual, do nosso Cristo, que da mesma forma que ele pede a Deus para que nos perdoe, que nós também saibamos perdoar. Queridos amigos, nós vamos passar agora para o nosso encerramento e nós agradecemos a todos que compartilharam conosco dessa reflexão de segunda-feira e esperamos
estar sempre com vocês.